Bom, isso. Agora cada um faz uma massagem da frente tranquilamente. Despertar. Pode apertar também em mim. Ok, muito bem. Agora vira ao contrário. Então não se recebe. Ok. Calmamente. Sempre Vamos ficar agora. Vamos lá, seus lugares. Só isso. Continuem. Estamos agora preparados, bem alertas aqui no presente e no agora. Pode ser em estado alterado de consciência também, mas sempre aqui para nos ouvir a nossa competente, belíssima Margarida Streich, com o tema Parceria Direta com o Inconsciente, PDI, que vem diretamente de Portugal e de Suíça. Né? Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar por um sonho que eu tinha criança. Era um sonho de ser cantora. Bom, a minha voz não era das melhores, mas agora eu entendo que realmente eu não estava preparada para assumir os nervos de palestrar ou de cantar. Queria agradecer a vossa presença, e vocês estarem aqui apoiando e curiosos para saber como é que esta técnica chegou no mercado e qual é a importância e a diferença de uma técnica convencional. Queria também agradecer aos meus pacientes assistidos pela troca de conhecimento, porque eu evoluo com eles a cada instante, a cada momento. Juntos damos um mergulho e crescemos. E queria também agradecer às minhas colegas e ao meu colega da primeira turma, porque foram 18 meses onde nós nos transformámos, transmutámos juntos. Eu tive o prazer de estar com vocês num acolhimento amoroso. Queria também agradecer à parceria, porque nós conseguimos, com o professor Idalino, transformar num sonho, que foi o livro. Este livro trouxe estas 3 técnicas para o mundo. Ela não é nova, esta técnica. Ela é uma técnica que tem 16 anos, porém ficou sempre nos bastidores, porque ela não tinha o respaldo científico através da ciência da física quântica, desculpem, e isso trouxe uma forma de olhar. Hoje podemos ver o quanto é importante essa técnica, quanto é eficaz, quanto é rápida, mesmo que alguns colegas não sejam apologistas de uma técnica eficaz e rápida. Claro que, por exemplo, Salvador tem 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, aqueles que querem evoluir rapidamente vêm para mim. Aqueles que querem evoluir mais lento, com mais cuidado, com uma técnica mais elaborada, vão para o professor João Neto. Então, o que é importante é que nós tenhamos sempre a consciência de que não tem certo nem errado. Isso não existe. O que é certo para mim não é certo para o outro. Não existe técnica melhor nem pior. Existe uma técnica, multitécnicas. E que hoje a terapia regressiva, ela não é como foi há 40 anos, há 30 anos. Ninguém falava em self. Era o paciente chegava, tinha um conflito, uma emoção negativa, expurgava, transmutava essa emoção, essa memória e continuava a vida dele. E hoje não. Hoje, cada vez mais, estamos todos reunidos com técnicas diferentes, mas todos com propósito. Poder levar o ser humano a uma evolução de caminho, de volta para casa. E esse caminho é de cada um de nós. Eu não vou estender muito, porque senão vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? E não foi para isso que eu vim aqui. Então, bora lá. Parceria direta com o inconsciente. O que só vou querer ressaltar uma coisa. Porquê que
me fascinou esta técnica. Porque o inconsciente, quanto mais nós adentramos, menos sabemos. É um mistério, é um universo, é uma complexidade. Se vocês pensarem que 1,5 kg de massa orgânica, que é o nosso cérebro, ou seja, isto, dá tanto trabalho. Vocês já pensaram nisso? 1,5 kg de arroz, 1,5 kg de feijão. Quantos mundos, quantas dimensões, quantos pseudo-obsessores, obsessores, essência, tanto trabalho, mas ao mesmo tempo é um fascínio, é uma glória, é um reencontro. E, deixa eu passar aqui a técnica. Não é este? Não é este. Ok. Tá bom. Então, como é que funciona esta técnica? Ela funciona assim. A parceria direta com o consciente. O assistido senta-se numa cadeira, vamos imaginá-lo aqui, num estado alterado da consciência, e vamos estabelecer um diálogo. Um diálogo onde tem ida e volta na conversação. Ou seja, vamos perguntar para ele qual é a memória original do seu conflito. Bom, até aqui é mais ou menos a técnica de raciocínio tradicional. Porém, quando falamos com o inconsciente e perguntamos a ele se ele está preparado, se ele está preparado para acessar essas memórias, aí sim, ele vai dizer sim ou não. Se dissermos não, se ele disser não, temos que respeitá-lo. Porque nada e ninguém sabe melhor do que a sua própria inconsciência, do que a sua própria essência. Então, ao alterar a consciência, vamos fazer um desdobramento do mental, desdobramento da mente consciente para a mente inconsciente, e nesse caso estabelecemos essa ligação. Como é que isso é estabelecido? Através de ondas cerebrais. As ondas cerebrais, nós vamos trabalhar com ondas teta. As ondas teta é de 3 a 7 por segundo. E aqui então, o passo seguinte é o contexto terapêutico, registros que afloram o conflito, sejam eles, vamos perguntar se são desta época ou de outra, porque muitas das vezes o paciente chega no consultório e ele vai regredir para esta vida. Não há às vezes necessidade de ir numa vida passada, porque se a nossa mente inconsciente ela é temporal, não tem passado, presente e futuro, resolvendo uma memória aqui, ele consegue transmutar o passado e projetar um novo futuro. Isto aqui eu já disse. Ok, então agora adentrando essa complexidade. A complexidade do cérebro humano. Falei de 1,5 kg. Ele tem 2% da massa do nosso corpo, simplesmente 2%. E 2% é onde nós temos que trabalhar. E mesmo dentro desse 2%, se nós pensarmos que é só 10, nem 10% do cérebro, imaginem. Essas ondas cerebrais, elas são impulsos de, imaginem, 15 metros. Uma memória, um pensamento, a gente pensa algo e ele faz em 15 metros a velocidade. E são 100 bilhões de neurónios com redes de trilhões de conexões. Bom, aqui eu já falei que um neurónio ele descarrega uma carga elétrica para chegar às sinapses.
os impulsos nervosos 15 metros por segundo. Aqui foi o fundamento que eu trouxe do laboratório da Universidade de Londres. O que é que eles confirmaram? Eles confirmaram que o cérebro tem uma plasticidade. E essa neuroplasticidade, ela modifica o treinamento de ondas cerebrais. Então, quanto mais estamos no estado alterado de consciência, consciente, voluntariamente, mais podemos transmutar um padrão de comportamento que está sendo repetitivo e transmutando crenças limitadoras. Então, não é só no consultório. Muitas vezes chegamos ao consultório, fazemos esse processo, a pessoa vai lá para fora e coloca um vírus naquele trabalho que fizemos. Então, tem os deveres de casa, convém sempre continuar na meditação, continuar numa busca interior, agregando outras técnicas para complementar o nosso trabalho. Aqui eu já falei que é as ondas θ, né? Trabalhamos com 3 a 7 Hz. Tem outras ondas, mas nós tem as beta, alfa, teta, delta. Nós trabalhamos com as ondas θ porque ela é da alta frequência. Por que ela é da alta frequência? Porque a nossa mente tem que estar com o consciente flutuante de Freud, interagindo no campo do assistido. Esse campo do assistido já está em estado alterado de consciência, já está nas ondas θ também. E esta ressonância, que é a ressonância mórfica, né? A ressonância... Vou passar porque eu falo. A ressonância mórfica de Schiller. E venham para a frente. Aqui eu falei um pouquinho das ondas θ. Deixa eu passar porque eu falo muito. Ok. E então, esses campos mórficos são de Schiller. Ele trouxe que podemos estar interagindo como dois ímãs que se atraem através de partículas. Eles vão se atraindo através de forças de elétrons. E quando eles se atraem, eles conseguem estabelecer essa comunicação e é preciso estar muito consciente de que ali somos um canal a serviço do inconsciente do paciente. Então, se esta conexão for interferida por um lapso, por algo que a gente queira ver, pensar, agir, este vínculo se desfaz. Eu depois vou-vos mostrar bem na prática como é que funciona. Por que é que nós trabalhamos com memórias traumáticas do passado? Uma memória traumática do passado, ela pode aflorar através de um conflito no presente, né? Sempre trabalhando no presente. Influenciar o seu comportamento. A criação de memórias gera a nossa identidade individual e social. E eu trago aqui esta frase de Eric Kandel, é um americano, um psiquiatra, e que ele recebeu um prémio Nobel. E ele diz assim: o aprendizado é a forma como adquirimos novas informações sobre o mundo, enquanto a memória é a forma como armazenamos essas informações ao longo do tempo. Então, o que é que esta frase nos evoca? Que não é só a informação como ela chega, é como nós interagimos, como nós internalizamos aquela realidade. E cada um de nós vai ter uma realidade, uma internalização diferente, segundo as crenças, segundo a cultura, segundo o espaço, o ambiente, o território onde ele está inserido. E por que é que nós falamos tanto de memória? A memória é algo que, sem memória, na verdade, o que é que aconteceria? Nós estaríamos sempre no presente. Nunca poderíamos estar nem no passado, nem projetar o futuro. Se não existe, então estaríamos no presente. Essas memórias é o que nós transmutamos. É o que damos uma imagem nova para aquela situação que aconteceu. Lembrar das representações do mundo
dá ao homem a habilidade única de pensar sobre o passado, presente e futuro. Essas representações podem ser registradas como memórias falsas, porque as lembranças não são apenas a soma de tudo o que as pessoas fizeram, mas também de tudo o que pensam, ouviram e acreditam. E agora eu digo assim, muitas das vezes me perguntam, primeira coisa, terapia regressão existe? Existe vidas passadas? Olha, eu me pergunto assim, eu não sei se houve vidas passadas. Não tem como eu comprovar isso. Mas que me faz bem acreditar e transmutar e ser uma pessoa melhor, então, para mim está tudo certo. Se existe ou não existe, não me é importante. A mesma coisa de memórias falsas. Quando a gente vai falar em progressão, dizem que você está criando imagens que não são reais. Sim, mas se isso me dá força, se isso me dá um recurso para eu encontrar o meu caminho, para eu encontrar a minha paz, o meu bem-estar, o resultado é o mais importante. Então, ficar na dúvida, existe ou não existe, não é o que eu dou mais importância. O que eu dou a importância é o resultado. E o resultado está aí. Agora vamos entrar na técnica da parceria direta com o inconsciente. Como é que ela funciona? Bom, esta técnica, nós podemos aprender quem somos, como somos. Porquê? Porque estamos a falar para mim e com a nossa essência. Então, ela é que sabe o que é melhor para mim, qual o caminho a seguir, eu vou explicar isso. Se devemos trabalhar os conflitos causados pelo eu, assim como teremos uma visão mais ampla de qual é o meu propósito de vida. O que é que eu estou aqui a fazer? Para aquilo que vim. Ou seja, mover os hábitos e imperfeições que trazemos de outras vivências. E ver o ser na sua totalidade e na sua multidimensionalidade. Porque muitas das vezes podemos tratar o corpo, esquecemos-nos da mente, tratamos a mente, esquecemos-nos do corpo. E imaginando que o ser é um ser emocional, físico e mental, e ainda aqui o espiritual, a integração desses corpos num ponto de equilíbrio do amor, nós podemos nos transmutar, transcender. Então as experiências trazidas em memórias, guardadas no inconsciente, quando estas foram originadas pelos conflitos no palco da consciência, essas memórias bloqueadas ficam latentes. Elas podem aflorar a qualquer momento. E as emoções reprimidas. E desestruturar o ser. Então, muitas das vezes, alguém aqui disse, né, nós não mexemos, ele já vem mexido, né? O paciente, ele chega, muitas das vezes desestruturado. Esta técnica não vai dar uma estruturação egóica, claro que vai dar uma estruturação. Não é uma técnica que se faz numa sessão. Agora, pode ser 4, 5, não é um ano. Porquê? Porque ela passa por uma ligação direta. O despertar o ser curador dentro de si mesmo. Despertar a sua luz. Porque quando olhamos para um corpo, sempre pensamos como somos, de que é que somos feitos. Mas se pensamos que somos partículas subatómicas de luz, e esse aglomerado dá esta forma física, quem sou eu? Quem são vocês? Luz. Pura luz. Muito bem. Agora, essa técnica, ela consiste no quê? No inconsciente coletivo, de Jung, né? Toda a informação está num nível. Tem o inconsciente flutuante do terapeuta como um canal. Opa! Pronto, foi. Pronto, ok. Vocês perceberam que não percebeu nada disto, não é? Eletrónica não é connosco. Bora lá. Sim, inconsciente flutuante do terapeuta. O terapeuta tem que estar
eu já ouvi falar hoje, um canal limpo. O que é um canal limpo? É um canal neutro. O mundo lá fora não existe. Aqui, Você está brincando com você. pronto, bora lá. Sim, tem que estar um canal limpo, neutro. Um canal onde os mundos e os campos quê? Eu como pessoal, eu como mulher, eu como mãe, porque se eu estou aqui atendendo que o meu celular toca, eu vou deixar de ser eu profissional. Aqui eu estou como eu. Opa! Deve estar com animação. Rápido! Bota aí o mandala. Vamos lá. Memória do computador. Deve estar com. Deve ser normal. Deve estar programado automaticamente. No próprio slide. Afinal não sou eu. Ok, é o programa. Está programado automático. Ok. É que eu fiz este PowerPoint, vocês entendem, mulheres com PowerPoint não dá certo, não é? Ok, bora lá, não vamos sair do foco. Sim, inconsciente flutuante. Então, bom, ele vai embora, mas a gente volta. Está no outro lado. Tá, é assim. Bora lá. Sim, eu deixo de ser eu mulher, eu mãe, eu filha, e passo a ser eu profissional, eu a serviço do inconsciente do paciente. Vai passar? Não. Ok? Nesse momento aqui, é ele que vai comandar a sessão. Oh, coisa estranha, não é? Ele comanda a sessão, ele vai dar os recursos e vai dizer se pode, neste momento, trabalhar a regressão ou projeção, porque ele pode dizer assim, não posso regredir. Ele diz não, se ele diz não, como é que eu vou entrar nas estruturas psicológicas dele e mudar a técnica? Não tem como. Eu tenho que respeitá-lo. Eu digo, então tudo bem, não podeu, posso fazer alguma coisa? Sim. Normalmente eles dizem sim, sinceramente até hoje ninguém disse não. Então ele diz sim, tudo bem, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer ou o inconsciente pode fazer para o próprio consciente. Muitas das vezes é ele que faz para ele mesmo. Olha que interessante. Ele diz, tem que ter mais paciência, tem que procurar uma nova técnica, tem que procurar um novo recurso, tem que tomar uma decisão na minha vida. E ele diz assim, então bora, vamos ver o que é isso. Ok? Se mudar, vocês não se preocupam. Se você quiser, basta que você me diga e vou passando. Mas isto é automático. Ok. Então, o terapeuta solicita ao inconsciente do assistido e é ele que conduz o processo. Desta forma, o terapeuta serve como intermediário. É só um slide. Isto está a testar a minha paciência. Não dá. Este é o ponto. Vai lá. Atendeu a necessidade do assistido, interpretando a linguagem do consciente. Sim, isto aqui é interessante e eu quero vos dizer. Então, o que é que nós somos, como terapeutas com esta técnica? O intérprete desta consciência, desta linguagem, que ela é de imagens, de emoções, e neste momento que nós estamos aqui interagindo, é no momento em que nós trazemos a solução, porque a solução está dentro dele. Eu só sou um recurso, eu só sou um canal. Claro que tenho todo o conhecimento. Quer dizer, vocês, não é, com estas técnicas. Nós temos o conhecimento científico, mas toda a técnica, mas quem vai fazer o processo todo é o paciente. Agora o eu. O que é que acontece aqui no eu? Está a tentar ajudar. O eu, ondas cerebrais. A gente vai trabalhar com ondas cerebrais. Vamos trabalhar com o campo consciente coletivo. E vamos trabalhar com o campo do inconsciente pessoal. Meu e do paciente. Onde é que agora a gente vai chegar com esse campo do inconsciente? Vamos chegar em memórias traumáticas do passado. Mas também podemos ir para uma reprogramação no futuro. Porque imagina, se o indivíduo chega aqui, ele se senta, ok? E ele diz, eu estou com uma indecisão na minha vida.
Não sei, chega bastante assim, não sei que curso é que hei de tirar, que curso hei de fazer, se advocacia ou arquitetura. Bom, vamos explorar a emoção, podemos ir para um momento traumático, onde ele teve uma indecisão importante na vida dele, mas se ele, do inconsciente dele, diz não está preparado para regredir, então a gente pergunta, está preparado para fazer uma reprogramação? De ver 2 ou 3 possibilidades, 2 ou 3 caminhos para o futuro? O futuro é daqui a 1 minuto, não é? Não é daqui a 20 anos, nem 30. Visto que o passado foi há 1 minuto atrás. Então, nesse caso, se ele dissesse assim, isso ajuda, ele vai, projeta num caminho, projeta noutro, e daí ele tem uma clareza. Qual o caminho a seguir? Então, isso vai para a reprogramação. Agora as emoções. Nós trabalhamos muito com emoções, né? Toda a terapia regressiva sempre falamos de memórias e emoções. As emoções são manifestadas pelas alterações físicas e elas são visíveis no nosso corpo, como contrações musculares, expressões faciais, suores, dores de estômago, dores de cabeça. E essas emoções são intensas, podem gravar eventos em nossa memória de forma mais profunda e alterar a nossa saúde física, mental e emocional. Então, se nós temos uma memória, temos um sentimento, uma emoção, um fator físico, vamos ficar no conflito. Aí o que acontece? Se atingirmos esse equilíbrio físico, mental e emocional e espiritual, conseguimos trabalhar, mudar um padrão de comportamento e tomar decisões que sejam claras para a nossa vida. Os pensamentos geram ondas eletromagnéticas, organizando os campos, e esses campos são um meio de acaso à distância, porque esses campos não estão conectados, assim como a ressonância pessoal, em que fazemos um canal. Então, esses campos, o que eu estou fazendo agora aqui, apesar de todos estes precalços, está reverberando no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é a nível mundial, não é só aqui em Salvador, nesta salinha. Isto está chegando de alguma forma não justificada, a gente não pode comprovar, mas está a chegar a nível do inconsciente coletivo, está a ser impregnado. Então, esses campos, eles interagem e eles se afetam entre si, estando próximos ou longínquos. Nestes campos, o que é que acontece? Estas informações são de património coletivo, sistêmico. A gente já falou do inconsciente coletivo, e os campos se atraem pela frequência vibratória. Então, aqui eu digo uma coisa, quando eu digo assim, mas por que só me acontece isso a mim? Pois é, porque nós atraímos. A nossa frequência do pensamento vibracional está numa frequência, seja qual for a dimensão. Claro que se eu estou numa dimensão menos 2, reprimida, negativa, frustrada, chateada, que isto não acontece como eu quero, eu vou atrair coisas negativas. Mas se eu estou centrada, pés no chão, dizendo, tudo é como é, tudo tem uma forma de acontecer, eu vou atrair paz. E tudo vai correr bem. Então, se nós somos aquilo que pensamos, e se nós somos aquilo que reverberamos através de ondas, vão afetar todos os campos. O meu físico, mental, emocional, espiritual, e o vosso físico, mental e espiritual. E o do inconsciente coletivo. Aqui eu falei dos campos de Sheldrake, dos campos morfogenéticos, que é a memória coletiva, conhecida pelo consciente do clã. Eu pertenço a um clã, eu pertenço a um grupo, seja ele social, profissional, afetivo, familiar, e quando eu pertenço a esse clã, a esse grupo, eu trago uma memória, e isso é a memória do inconsciente.
Os campos se distribuem pelo espaço-tempo, conectando todos os sistemas e todos os indivíduos, se moldando a uma forma de comportamento de todos os indivíduos pertencentes ao mesmo sistema. Então, se eu mudo um membro de um grupo, todos os membros são afetados. Isto seja através da terapia regressiva, de uma técnica de constelação, de uma técnica de reiki, qualquer técnica que muda o padrão vibracional de um ser humano, transmutando o comportamento, ele vai mudar onde ele está inserido. Bom, aqui é a ressonância mórfica, a gente já falou, hoje Ribamar falou, então vamos passar isto um pouquinho. E aqui o consciente de ondas. Olhem para esta imagem e vejam o quanto é complexo o nosso cérebro. Quantas imagens, quantos mundos existem. E na outra imagem, vejam como é que as ondas reverberam. O que é interessante é que estas ondas não se veem. A gente só sente o campo, né? Sente a vibração da pessoa, mas não sente as ondas, não os consegue ver. Então agora a técnica PDI, o que é que ela traz? Se for necessário, nesta técnica, regredir o paciente, o assistido, o terapeuta solicita a parceria com o inconsciente do cliente. E este é que vai orientar o terapeuta, trazendo as informações necessárias, como a origem do conflito, se é nesta vida ou noutras vidas, se ele pode regredir nesta sessão ou terá que trabalhar a sua estrutura psicológica, porque por vezes ele não está preparado. Ele é que vai dizer como é que ele se sente. E o assistido regride sobre a indicação do seu próprio inconsciente. Então nós aqui estamos a passar, entre aspas, a responsabilidade de cura dele mesmo, visto que nós não somos agentes de cura, só somos um canal. Então, a partir do momento que ele se responsabiliza, que ele se abre, que ele aceita ser cuidado, a transformação, ela é quântica. E quando ele está no estado alterado de consciência, o terapeuta, então nesse momento, ele vai solicitar a parceria. E este liberta todas as informações. E desta forma, a sessão termina com sucesso. Agora, para estabelecer a parceria, o que é necessário? É necessário colocar sempre o assistido no estado alterado de consciência, seja qual for a técnica. A partir do momento em que ele está no estado alterado, com as ondas θ, ele permanece num processo sempre consciente. É um desdobramento. É o consciente inconsciente, consciente inconsciente. É um ir e vir, mas é muito interessante, porque traz uma percepção de quem eu sou, da minha voz interna. Inicialmente pode parecer até confuso, e confesso que realmente houve alguns casos, lembrei-me ali de Soraya, que ela disse: é muito louco, professor, o que é isso? As sinapses, tudo circulando. Imagina, o cérebro humano feminino já faz shhh, o masculino faz shhh, mas o feminino faz shhh, tudo acontecendo com cores. Ela disse: eu vejo cores, eu vejo tudo, isso é normal? É, ao princípio é, porque a gente está ativando toda a área do cérebro. E após esse estabelecimento, após essa ativação neural, o que é que acontece? Acontece um mergulho interno. E aí sim, aí é mágico. Só quem passa por isso é que sabe o quanto ele é curador. Então o estado alterado da consciência pode ser através destas técnicas e outras, como o relaxamento, uma visualização criativa, constelações sistémicas regressivas, realidade paralela,
a receptividade de indução, reestruturação do ego, leitura de aura, qualquer técnica que leve o paciente ao estado alterado. Agora existem situações em que ele não libera. Ele diz, não podemos fazer nada. E nesse caso, sim. Então, se ele recusa a parceria, o que é que acontece? Nesse caso, o terapeuta utiliza outras técnicas, as técnicas convencionais. E essas técnicas convencionais da terapia regressiva, como a técnica da associação livre e outras técnicas, vamos por outro processo. Se ele não está preparado para a parceria, a gente vai respeitar o inconsciente do paciente e não vai forçar a nada, absolutamente a nada. Porque neste momento que nós estamos nesta parceria, o ego tem que ficar completamente de lado. Não é eu posso, eu quero, eu vou insistir, eu vou conseguir e estou ali 20 minutos tentando. Diz não é não. Ponto final, vai para outra situação. Se o inconsciente então não liberta, porquê que ele não liberta? Exatamente. Porque as estruturas psicológicas não estão preparadas para vivenciar aqueles eventos que são eventos traumáticos, associados a uma emoção negativa. Se ele não está preparado, então nós temos que, através de mandalas, através de desenhos, através de meditação, relaxamento, preparar aquela estrutura para que ele possa mergulhar e transmutar essas memórias. Porquê? Porque é um sofrimento. Né? Onde há sofrimento, o ser humano se esquiva. Agora, o inconsciente do assistido. Ele tem todo o cuidado de não libertar ou não liberar nenhuma informação que possa comprometer a sua estrutura psicológica. Porém, só libera as informações do inconsciente para o consciente, porque ele está-se a ouvir, ele está a falar com ele mesmo, ele está a falar comigo, mas ele está a falar com ele mesmo, o que pode ser trabalhado naquele momento, porque existe um instinto de preservação. Então, quando essa técnica é feita, o que é que acontece? 10%, eu vou dizer assim 10%, mas não é um número que eu contabilizei, mas assim, é uma ideia, de vocês terem uma ideia do que é que acontece. 10% ele passa a informação. 80 a 90% ele não passa a informação. É tudo interno. O processo está a acontecer e ele não é verbalizado. Porquê? Porque há coisas que o terapeuta não precisa de saber. São coisas íntimas, mas que estão sendo estruturadas, ressignificadas e transportadas. Sim, o assistido, porque que às vezes ele diz assim, a parceria não é possível? Às vezes não é possível. Porquê? Porque o assistido ele tem o hábito de controlar. Aliás, todos nós temos o hábito de controlar. Para abrir mão do controle, é todo um processo interno de transformação. Poder dizer assim, ao meu inconsciente, agora tu vais ficar o responsável por esta terapia. E o consciente vai ficar ali, não, eu não vou deixar. Porque eu estou habituado a controlar, a seguir. Eu controlo tudo na minha vida, como é que agora eu vou abrir mão desse controle? Ok? Como ele tem o hábito de controlar tudo o que pensa, tudo o que sente, este terá mais dificuldade em dizer assim, sim, eu confio em mim mesmo, eu crio um rapport interno, que é muito diferente do rapport que depois tem que ser feito com o profissional, o terapeuta. Primeiro é um rapport interno, confiar em si mesmo, nas suas capacidades estruturais de dizer, eu vou liberar e esse inconsciente vai comandar. Às vezes o assistido se questiona, mas que voz interna é esta? Estou aqui a falar comigo mesmo. Claro que ele não se questiona durante o processo, isso aí não é hipótese que ele está no estado alterado de consciência, mas depois quando ele volta ao estado consciente, ele diz, mas que voz é aquela que eu estava ali a ouvir? É estranho. Mas como é que aquelas informações apareceram? Se só eu é que sei. Então, não é nenhum espírito obsessor ou pseudo-obsessor. E essa confiança, ela reverbera fora do consultório. Porque quando nós temos esse contato profundo com a nossa essência, nós não somos mais os mesmos. Lá fora nós começamos
a ouvir-nos, a perceber-nos, a sentir-nos de um outro lugar. E é isso que eu acho mais extraordinário nesta técnica. É isso que me apassiona. Claro que é extremamente difícil estar aqui a falar de uma coisa que eu estou aqui tão deslumbrando e vocês... isso. Mas é vivencial, vocês têm que vivenciar isto. Não é só o paciente, é nós mesmos. É muito interessante, é muito mágico. Mas vamos lá. Agora empolguei-me. Sim, às vezes o assistido se questiona a voz interna. E isso causa alguma insegurança. Mas, à medida que esse trabalho vai reverberando, ele cria essa ponte consigo mesmo. E a partir de uma queixa que o conflito que o paciente traz, tem que ter sempre uma queixa, sempre um objetivo. Não chega só para, eu quero testar essa técnica, tal, gostei, ouvi falar. Não, sim, mas para quê? É para me encontrar comigo mesmo. Muito bem, vamos lá. Não vou regredi-lo, né? Porque sempre para encontrar consigo mesmo não precisa de regredir. O máximo que eu posso fazer é uma progressão. E o que é que acontece? Sim, o terapeuta, para acessar o cerne do conflito, assume o papel de intérprete da linguagem simbólica do inconsciente, visto que o inconsciente sabe exatamente o que deve ser trabalhado, de que forma e quando. Bom, agora a eficácia dessa técnica consiste no quê? No acesso direto ao inconsciente, em que é matriz de todos os arquivos, de todas as memórias. Muitas vezes, numa sessão, o assistido assiste a vários episódios de várias vidas. Então, vamos dizer aqui. Então, o que é que acontece? Enquanto numa sessão de terapia regressiva tradicional, o paciente senta, o assistido, e vamos para... Vai no momento mais traumático. Depois vamos para a morte, depois para o parto, e depois volta outra vez no momento traumático, e depois passa pela morte, e aí é que a gente vê se tem alguma emoção, alguma raiz. Aqui na parceria direta com o inconsciente, a gente não faz isso. Vai no momento traumático, e no momento traumático vai expurgar aquela emoção. E quando expurgar aquela emoção, às vezes a gente até quer assim, espera aí, agora vou para a morte. Não dá tempo. Por que não dá tempo? Não sou eu que digo que dá tempo ou não dá tempo. A mente inconsciente, ela aparece logo do insight, de outra vida. E nesse momento que aparece o insight, tem que de novo interagir com ele. E expurgar os sentimentos, as emoções, e depois ele vai outro insight. Porque a nossa mente inconsciente, ela se junta pelas semelhanças. Então, como ela trabalha com semelhanças, ela vai buscar todos os momentos, ou pelo menos aqueles mais significantes desta vida ou de outras vidas, que têm a mesma emoção, o mesmo conflito. Então, uma sessão que faria todo um processo, neste caso, ele não faz. Então, uma sessão faz com que saltemos 2 a 3 sessões. E não é assim, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que a mente vai muito rápido. Se é propriamente do inconsciente que trabalha, se é propriamente do inconsciente do paciente que trabalha desse ritmo, porque tem uns que é mais lento, então a gente vai mais lento, tem uns que é só um, então a gente vai só um, mas tem outros que é pá, 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 pá. E aí a gente vai, e acessa, e ajuda. O importante é nós adequarmos a técnica e o ritmo da técnica para cada pessoa. Aqui é uma coisa interessante. O inconsciente do assistido, ele não engana, ele não ultrapasseia. Ele tem as chaves de todas as portas para acessar o conflito. Ele tem as chaves de todas as portas para fechar o conflito. Agora olhem para esta imagem. Eu vou utilizar uma metáfora para explicar esta técnica. Vocês veem que é difícil de explicar a técnica, não é? Mas vamos lá. Então, imaginemos
o terapeuta, o inconsciente do terapeuta, chegar numa grande biblioteca. Esta biblioteca é o inconsciente coletivo e é o inconsciente de cada pessoa, de cada indivíduo que senta e que vem no consultório. O que é que eu faria numa técnica convencional? Eu iria procurar na estante, investigando qual era o tema, depois do tema qual é o livro, qual é a página, qual é o capítulo, e depois colocaria esse livro, ia buscar outro livro, e mais outro, e assim ia, procurando dentro da grande biblioteca que é o nosso cérebro. E o que é que agora com a parceria direta a gente faz? Entra na biblioteca e diz: senhor inconsciente, e o senhor inconsciente é o bibliotecário. O que é que ele faz? Eu digo o tema, olha, você, a gente diz ele, fala sempre na terceira pessoa. Ele trouxe, ou ela trouxe, o tema de abandono. Você pode me dar esse registro original desse tema de abandono? E ele próprio diz sim ou não. Teimoso, inconsciente, não é uma coisa. Ele diz sim, bora. Aí ele vai lá na biblioteca, eu fico aqui à espera, ele vai na biblioteca, vai buscar na estante o arquivo, a página, o capítulo, a imagem e traz e trabalha. O que é que eu faria agora, se fosse na técnica convencional? Eu ia de novo noutra estante ver se tinha mais algum livro. Agora não. Ele vai diretamente. Vai passar numa estante de abandono, ele vai passar uns livros para os outros, os mais importantes. E aquela estante ficou arquivada. Pronto. Trancou. Deu para entender? Agora olhem para estas imagens. O inconsciente do paciente é ele que vai subir. É ele que vai entrar na sua própria memória e contar a sua própria história. Ele transforma aquela imagem em realidade. Ele ressignifica aquela memória. E se formos pensar que este aqui é o terapeuta, ele fica aqui, a observar. Nesse momento em que tem a regressão, o que é importante salientar? É que naquele momento a parceria do inconsciente, o inconsciente do assistido, ele fica de lado. De lado, vocês entendem, não é? Portanto, quando eu converso, ele aparece. Quando entramos na regressão ou na progressão, ele fica em parceria, do lado, só assistindo. E aí sim, aí nós vamos entrar com técnicas que a gente já conhece, convencionais. Agora vamos lá. Então, os 3 passos é a parceria com o inconsciente do assistido para conduzir, acessar todos os eventos necessários para a libertação do conflito, tendo a consciência de que este sabe de tudo sabe, tudo vê, tudo sente, não usar outras intervenções não terapêuticas durante a parceria. Porque quando é estabelecida esta comunicação, se tentarmos fazer algo diferente desta parceria, o corte é imediato. A comunicação é como um rádio. É como o celular que tem Wi-Fi. A gente virou para aqui e acabou. Tem que estar aqui. Sempre junto, segurando. Com ele. Vamos lá. Aqui eu já disse, nem sempre é necessário. Sim, nem sempre é necessário regredir. Quando às vezes eles perdão a memória, nós sempre perguntamos assim no final: este trabalho foi suficiente? Há mais alguma coisa que é precisa de ser feita? Às vezes ele diz sim. Quando ele diz sim, temos que vivenciar mais alguma memória? Às vezes ele diz sim, então vamos de novo. Outras vezes ele diz não. Não. Então, fale. Dialogue consigo mesmo, o seu consciente. Mostre ao seu consciente se você tem alguma mensagem importante para lhe dizer, quais são os próximos passos, como é que ele pode continuar na vida para poder ter uma consciência, uma integração profunda.
E aí ele faz. Ele se comunica no silêncio, internamente, porque é muito mais rápido. Se ele for verbalizar, não dá para verbalizar, porque é muita informação. Bom, por vezes lhe é mostrado qual é o padrão comportamental que lhe causa sofrimento e como pode sair dele. Então, às vezes, não precisa de regredir, ele só tem que identificar, ele identifica, ele mostra, o inconsciente para o consciente, qual é o padrão que está a perturbar e como é que ele há de sair. E, às vezes, quando ele volta no consciente, ele diz assim, puxa, não tinha pensado nessa ideia. Mas como é dele para ele mesmo, então, a gente transfere essa responsabilidade. Bom, agora estabelece um contacto com a essência do ser curador dentro de si, não é? O self, que a gente sempre falou aqui, despertando uma força interior, porque por vezes não vamos regredir numa memória traumática. Por vezes o paciente chega e ele precisa de um recurso, então vamos vivenciar uma memória onde foi positiva, onde ele teve muita confiança, determinação, para poder levar de confiança e determinação, se for esse caso. Uma imagem que ele diga, puxa, eu tinha uma família saudável, um relacionamento bom, então vamos buscar essa memória do relacionamento bom. O ser integral possui facetas físicas, emocionais, mentais, espirituais, e cada uma delas apresenta distintas frequências vibratórias. Então, quanto mais a gente vibrar na frequência alta, mais atingimos as dimensões superiores de 7 em diante, porque a gente está na terceira, de terceira para a quarta, que é astral, quinta, aos sonhos. Então, quanto mais frequente, quanto mais a vibração das nossas ondas, mais alta é a frequência, mais nós nos conseguimos desligar dessa mente consciente. Porque quando nós estamos no comando, a cada 90 minutos nós temos 1 minuto em que estamos no estado alterado de consciência naturalmente. Então nós precisamos de nos desligar desse querer controlar.